Bom, é o seguinte, a mensagem dessa manhã, ela fala de princípios básicos. Talvez alguns deles você possa falar, pastor, eu já ouvi em relação a isso. Por que pastores falam a respeito de princípios básicos? Por algo simples. Tudo aquilo que não é dito, não é óbvio. Você pode repetir isso comigo e diga, o que não é dito, não é óbvio. O segundo motivo pelo qual a gente fala de princípios básicos sempre, porque o fato dele ser básico para você não significa que ele não precise ser relembrado. Tem coisas que a gente já sabe, mas o fato da gente saber não significa que a gente aplica. É por isso que tem pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas não conseguem viver uma vida sobrenatural. Por quê? Porque o que muda a tua história não é a quantidade de versículos que você sabe, mas a quantidade de versículos que você vive. Você está comigo? É por isso que alguém já te exortou, dizendo o que você deveria fazer, mas você não recebe aquela palavra em amor. Por quê? Porque tem pessoas que criticam, que falam, você tem que ir para a igreja, senão você vai para o inferno, você tem que ir para a igreja. Alguém já teve uma tia assim, alguém da família, que toda reunião de Natal ela te constrange? Ok, então. Mas a gente olha para a vida daquela pessoa e fala, cara, desculpa, eu não quero ser igual você. E esse é o problema da gente pregar aquilo que não vive. Entenda isso em nome de Jesus. Discursos podem convencer pessoas, mas o que muda a história de alguém é a verdade. Não tem a ver com discurso, tem a ver com uma verdade. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Então eu preciso de pelo menos 10 incendiários, 10 pessoas apaixonadas por Jesus. Isso tem um aqui, tem 2, 3, 4, tem mais 3 aqui. Você vai comigo até o final, amém? A mensagem de hoje, o tema dela é: quanto vale um novo começo? Quanto vale um novo começo? Eu nem comecei, já estou emocionado, cara. Porque ontem eu estava no shopping com a Ceci, quando Deus me deu essa mensagem. Eu estava lá celebrando o quão bom é ser pai. Cara, desculpa se você é novo e ainda não é pai. Eu hoje entendo o que meu pai falava. Meu pai falava, filho, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Ele ficava tentando mensurar. Eu como criança, ele tentava me fazer entender o quanto que ele me amava. Então ele ficava falando, filho, eu te amo tanto que se eu precisasse tirar todo o meu sangue para dar para você, eu te dava. Eu falava, tá bom, pai. Ele ficava desesperado, falava, filho, você não está entendendo, eu te amo tanto, se eu tivesse que abrir mão de uma parte do meu corpo por você, eu falava, tá bom, pai. Aí meu pai sempre falava, você só vai entender quando você for pai também. Até que eu me tornei pai, e é como se eu falasse, uau, agora eu entendo o que meu pai tentava fazer, eu estou tentando fazer com a Cecília também, um pouco menos dramático, senão assustaria ela. Mas é basicamente a mesma coisa, filha, é como se eu quisesse falar, filha, papai te ama tanto, filha, tanto, tanto, tanto. E aí quando eu estava lá ontem, eu estava curtindo Ceci, a Kezinha estava comprando roupa, a Ceci estava tomando sorvete comigo, a gente estava em frente ao chafariz, eu fiquei lá olhando, eu falei, Deus, obrigado, obrigado Jesus. Obrigado porque em algum momento parecia que não ia acontecer, obrigado porque em algum momento parecia que a minha história estava no final, obrigado porque antes de eu te amar, o Senhor já me amava, obrigado Jesus. Aí Jesus falou comigo, filho, sabe o que você está celebrando? Porque você sabe quanto vale um novo começo. Você lembra de onde eu te tirei? Entenda isso, em nome de Jesus. Eu estava meditando quanto que vale uma segunda chance. Quanto vale uma segunda chance para uma família que está por um filho? Por alguém que está no leito de hospital? Quanto vale uma segunda chance? Para um casamento que está à beira já do divórcio? Quanto vale uma segunda chance? Abaixa, por favor, Dani, bem baixinho. Por um empresário que está com sua empresa em crise, está às portas da falência. Irmão, pelo amor de Deus, o que eu estou falando é exatamente a razão pela qual o Evangelho é a boa nova, porque aqueles que eram escravos não são mais, em Cristo são filhos. Aqueles que eram cativos pelo pecado em Cristo agora são libertos. Aqueles que eram cativos pelas doenças em Cristo podem experimentar a cura. A grande verdade é que nem sempre a gente entende que tudo isso já foi liberado por nós. A gente está à espera de algo acontecer. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Aquilo que precisava acontecer já aconteceu. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus de braços abertos declarou, está consumado. E talvez para alguns aqui ele está te perguntando nessa manhã, filho, quanto vale uma segunda chance? Quanto vale voltar a sonhar? Quanto vale voltar a dormir? A grande verdade, irmão, olha para mim, tem coisas que a gente só valoriza depois que a gente chega ao ponto de quase perder. Eu lembro quando eu estava internado no hospital, quando eu recebi a notícia que eu sairia no dia seguinte, o que eu queria era tão simples, eu só queria poder tomar café em casa, eu só queria poder passear com o Kezinho, com o Ceci, eu só queria poder ir com elas em algum lugar, lugares que a gente sempre ia, lugares que a gente, coisas que a gente sempre fazia, mas sabe o que existia de especial?
o entendimento de que aquela era a minha segunda chance. Você está comigo? Amém. Você está comigo, né? Quando tu vai no novo começo, a verdade é que só quem está experimentando sabe. Sabe, eu tenho um costume, e talvez possa ser medicinal para alguém fazer esse exercício. Existem momentos que a gente vive que são como milestones, são como marcos históricos. E a gente precisa de tempos em tempos acessar esses lugares. A gente precisa de tempos em tempos acessar esses momentos. Entenda isso. Eu não estou te convidando a ser nostálgico. Nostalgia é você lembrar de um tempo que não existe mais e você ter a falsa ilusão de que aquele tempo era melhor do que o atual. Isso é nostalgia. Eu estou te convidando a ter memória, porque quem tem memoriais de gratidão consegue lembrar onde estava e o que Deus fez, consegue lembrar em que momento estava e como Deus livrou. Irmão, só quem sabe o inferno que foi tirado consegue celebrar aquilo que está experimentando no céu. Eu experimento o céu na minha vida hoje, na minha casa, na minha família, mas eu sei que há 2 anos e pouco atrás a minha história estava por um fio. Ei, entenda isso, não coloca um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. Aleluia. Tem pessoas que vão tentar dizer, cara, esse aqui é o final, esse cara não vai conseguir passar disso, você não vai conseguir se reerguer, esse casamento não vai conseguir se restaurar. Mas entenda isso, às vezes a gente quer saber o final da história de pessoas que nem sabem a respeito da sua própria. Pessoas que não sabem o que o amanhã reserva, dizendo para você o que o seu amanhã reserva. Entenda isso, só quem sabe o final da história pode dizer pra gente quando ela termina e como ela termina. Você está comigo? Então eu tenho esse exercício de vez em quando ficar lembrando. E eu fico lembrando, por exemplo, eu estou aqui na igreja e do nada eu fico lembrando momentos que eu chorava dentro de um quarto pequeno. Eu tinha um quartinho pequeno de passar roupa lá em Cabo Frio, que eu transformei no home office. E aí, isso é fé, irmão, você pegar um quarto e passar roupa, e pra mim é um home office incrível. Eu botei algumas prateleiras, eu fui tão ousado que eu botei até um aquário lá, irmão. Eu falei, já que é um home office, vou fazer aquele. Tem alguém que tá comigo nessa? Você é brasileiro, irmão, gente é criativo. Eu ia falar que a gente dá um jeitinho, mas vamos quebrar essa cultura do gente é criativo. E aí, eu botei um aquário, prateleiras, uma mesa lá no meu home office. Quantas vezes eu chorei naquele lugar, pensando e sonhando projetos de Deus. E sabe o que é maravilhoso? Quando eu estou aqui hoje, vivendo em 2019, o cumprimento dessas promessas, eu preciso trazer à minha memória os momentos em que aquilo parecia impossível. Eu preciso trazer à minha memória os momentos em que aquilo parecia que não ia acontecer. Ei, olha para mim, você pode estar pisando naquilo que um dia foi um sonho que parecia inalcançável, sem conseguir celebrar mais o que Deus está fazendo. Entenda isso em nome de Jesus. Uma das coisas que mais tem roubado de nós a celebração por aquilo que Deus já fez é a gente ficar sempre ansioso com aquilo que Deus ainda vai fazer. E a gente está sempre preocupado com aquilo que vai acontecer, a estação que ainda vai surgir, aquilo que vai acontecer, entenda, já está acontecendo, você já está vivendo algo que em algum momento parecia impossível, sobrenatural. Você está comigo? E é sobre isso que eu quero falar. Sabe, isso gera um senso de gratidão absurdo. Eu quero compartilhar com vocês uma chave sobre gratidão. Eu já falei isso algumas vezes, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas algo que eu aprendi com a história de Davi. A gente vê na história de Davi algo interessante. Quando Davi volta para a cidade, ele está lá celebrando, ele está dançando no meio do povo, porque eles conseguiram trazer a arca de volta para a cidade. Ou seja, a arca carregava a presença manifesta de Deus na antiga aliança. Então Davi está celebrando, está todo mundo em festa, os exércitos em festa, o povo em festa. Mas a Bíblia diz que quando Mical de longe vê aquilo, ela rejeita Davi no seu coração. E logo depois a Bíblia diz que Mical, por conta disso e a partir disso, não teve mais filhos. Você sabe qual é o princípio que eu aprendo com essa história? Que muitas vezes a gente lê e passa batido. O que Deus está ensinando para a gente é o seguinte: ingratidão gera esterilidade. Para pensar em pessoas que são amargas. Você pode perceber, elas são movidas por ingratidão e por isso nunca conseguem frutificar algo novo. Por quê? Porque um solo que não tem gratidão, não tem as vitaminas que precisa para frutificar. É isso. O princípio adâmico é o seguinte, presta atenção nisso. Dani, vamos junto comigo, mano. Senão fica só esse pezinho de fundo aí, vamos junto. Hã? O pênalti subiu? Oh, Jesus. Ah, entendi. Bless you. Mano, vai ser tão bom quando a gente... Hã? Pensa junto comigo, imagina. 3 teclados,
A gente bota as 4 baterias, mano. Pra quê? Só de raiva do inferno. 4 baterias tocando simultaneamente, tudo uníssono, todo mundo cantando. Vai ter vocal não, vai ter um coral. E coralzão, pegada black, Kanye West cantando com a gente. Final do ano 2020, Kanye West confirmado. Eu creio nessas loucuras de Deus, eu creio. O cara que não fala inglês, pastorear na América, uma igreja que vai ser responsável pelo maior avivamento que a igreja brasileira já experimentou. Eu creio nas igrejas brasileiras se unindo aqui. Você crê nisso comigo? A gente entendendo que tem um só Deus, um só Espírito, não tem porque não tem uma só igreja, amém? Então entenda isso. Ingratidão gera esterilidade. Por quê? Porque a gratidão é você reconhecer aquilo que Deus fez no passado, então você está pronto para receber o que Deus quer fazer de novo no teu futuro. O que eu estava compartilhando antes de chamar o Dani ali para me ajudar é que antes da queda, presta atenção nisso, a dinâmica com a qual a gente se movia era a seguinte: o homem, ele colhe para poder replantar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Adão, quando ele chega no Éden, já está tudo estabelecido. Deus estabelece um ambiente antes de colocar o homem, porque Deus sempre prepara aquilo que a gente precisa antes de colocar a gente nessa nova estação. Entenda isso. Então quando Adão chega lá, ele não plantou uma árvore sequer, mas todas elas estavam disponíveis para ele. Adão não plantou uma árvore frutífera sequer, mas todos os frutos estavam disponíveis para ele. Então Deus está estabelecendo um princípio. Olha, quando você está comigo, quando a tua dependência é em mim, quando você está vivendo num ambiente que eu gerei para você, primeiro você colhe do que eu preparei para você, para depois você replantar. Agora, depois que o homem cai, essa dinâmica muda. A dinâmica adâmica é, agora você vai ter que colher do suor do teu trabalho. Então Deus está estabelecendo uma nova dinâmica. Agora, se você não plantar, você não tem o que colher. Você está comigo? A grande questão é que em Cristo as realidades que o pecado roubou de nós foram restabelecidas. Em Cristo todo governo e autoridade e influência sobre a criação que Deus estabeleceu desde o princípio sobre nós foram restabelecidas. O problema de vivermos debaixo de uma nova aliança sem termos consciência dela é que a gente pode estar num tempo em que Deus está se movendo de uma forma nova e a gente está tentando funcionar de uma forma antiga. Como assim, pastor? A gente continua tentando fazer por merecer aquilo que jamais mereceríamos. A gente continua tentando trabalhar para receber. Tem gente que não está tendo tempo com a família porque está trabalhando demais para manter a casa. Aí entenda isso, quem mantém a tua casa é Deus. E quando você entende isso, você descansa na certeza de que primeiro Deus te abençoou para depois você replantar. Qual é o sentido de abrirmos mão da nossa família para trabalharmos e conseguirmos manter a nossa família? Presta atenção nisso, cara, em nome de Jesus. Eu vim no caminho para cá vendo a foto que eu tirei de Kezinha e Ceci ontem. Eu já até preparei o post, eu vou lançar essa semana. Deus falou algo comigo muito forte. Não está à venda. Eu falei, uau! Deus falou isso comigo, não está à venda. E eu vou colocar essa semana no meu Instagram a foto da minha mulher, da minha filha, em uma legenda bem alta, bem grande, em letras garrafais. Não está à venda. Pastor, precisa deixar bem claro? Precisa. Você sabe por quê? Porque sem perceber a gente negocia o que é inegociável e a gente começa a botar preço naquilo que não tem preço. A gente está na América e a América dá uma ilusão de que a gente pode com muito esforço conquistar todas as coisas, quando na verdade a graça não tem a ver com o esforço para receber. A graça tem a ver com o favor de Deus, porque já recebemos. Pastor, isso é muito bonito, mas como se aplica na minha segunda-feira? É simples. É a gente entender que Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa esperança, é Ele que provê. Se não fosse Ele, não estaríamos de pé. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não conseguiríamos sequer estar aqui hoje. A Bíblia diz que Ele é quem faz em nós, gera em nós, tanto querer quanto efetuar. Porque a Bíblia está dizendo que tanto os sonhos que você tem, como a força para tirá-los do papel, é Deus quem dá. A Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o que Deus está ensinando é que até a porção de fé que a gente tem nele, é Ele quem dá. Aleluia. Então a gente precisa entender que existe esse lugar de descanso, existe esse lugar de confiança. Só que quanto mais a gente lembra do que Deus já fez, mais convicção a gente tem para as próximas estações. Essa gratidão, ela aumenta à medida em que a gente se lembra de onde a gente estava e não está mais. Do inferno que Deus tirou a gente. Você está comigo? Diga amém. Faz sentido para alguém que está aqui? A gente precisa lembrar a Deus, eu não sou mais quem eu era, eu não faço mais o que eu fazia.
Eu tinha sonhos, Pai, que pareciam impossíveis, hoje se tornaram realidade. E eu talvez nem lembre mais desse tempo. A gente precisa retornar nesse, que eu gosto de chamar de milestones. Entenda isso em nome de Jesus, cara. Eu estava tomando sorvete com ceci em frente ao chafariz. E eu estava pensando assim, Deus, esse dia poderia não ter acontecido. Porque quando eu estava naquele leito de hospital, se você não desse a última palavra e mudasse a minha história, essa tarde nunca teria acontecido. Irmão, essa pregação nunca teria acontecido. É por isso que eu gosto de compartilhar esse senso de urgência. Não é para deixar você ansioso, mas é para você entender que só se vive uma vez. Você só tem uma vida para viver, irmão. Ei, a minha pergunta é, o que você está fazendo com a única vida que tem? Só se vive uma vez. Esse culto pode ser o nosso último, e eu não quero que você viva a partir de um medo do que vai acontecer. Eu quero que você viva a partir de um entendimento do que já está acontecendo. Louvar como se fosse a última vez, pregar como se fosse a última pregação, descansar como se fosse o último descanso. Quando eu entendo isso, irmão, eu consigo degustar o que Deus está fazendo. Às vezes a gente está tão infeliz porque a gente está com o modo comparativo ligado. Eu já compartilhei isso aqui. Desliga o modo comparativo e liga o modo contemplativo. O carro que eu tenho é o que eu quero ainda. E daí, irmão? Não tem a ver com o carro que você dirige. Você está de pé. Você está em Miami, irmão. Vai passear, pega a tua família e vai ser feliz, cara. Vai curtir os teus filhos, vai curtir a tua saúde. Ei, só dá valor à saúde quando está prestes a perder. Não precisa ser assim. A gente não precisa valorizar o poder dos filhos só quando a nossa vida está por um deles. E eu sinto de compartilhar isso com vocês, sabe por quê? Eu já falei isso há meses atrás. Porque como pastor aqui na América eu percebi algo. Pessoas me perguntam, qual é o maior desafio que você tem visto na América? Cara, se eu pudesse talvez categorizar, um dos maiores é, na terra dos sonhos, muita gente parou de sonhar. Talvez você pode falar, não pastor, comigo não. Eu continuo sonhando, eu estou expandindo meu business, eu estou com novos sócios, eu estou com novos projetos. Não, eu não estou falando só de sonhos materiais. Eu estou falando dos sonhos que Deus plantou em você. Porque não tem a ver só com isso, cara. Quando chegar o grande dia, não tem a ver com uma quantidade de coisas que a gente construiu, tem a ver com quem a gente se tornou. Por isso que a Bíblia diz, naquele dia muitos falaram, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz. Eu vou falar, cara, aparta de mim, eu não te conheço. Porque Jesus não conhece quem faz, Jesus conhece quem se tornou. Porque você só consegue se tornar num ambiente de intimidade. Entenda esse nome de Jesus. Quando ele diz eu não te conheço, é porque você pode trabalhar distante da casa do Pai. Mas para se tornar filho, você tem que estar na mesa do Pai. Lembra do filho pródigo? A gente fica escandalizado com a falta de noção do filho que pega tudo e vai embora. Mas o que é pior é o filho que permanece. Por quê? Porque ele continua numa perspectiva de autojustificação. Ou seja, pai, eu estava aqui o tempo inteiro fazendo. Eu estava aqui o tempo inteiro trabalhando. Eu estava aqui o tempo inteiro construindo. Ele ainda acha que merece porque fez por merecer. E o pai está dizendo, cara, você não entendeu nada. Eu não amo você nem o teu irmão que voltou pelo que vocês fazem. Eu amo por quem vocês são. Tanto faz se o teu irmão vendeu a herança, ele está de volta. Meu filho que eu achava que tinha morrido voltou. E eu quero celebrar. E se você for embora e voltar, eu vou celebrar também. Por quê? Porque só um pai entende o quanto é importante ter a presença dos filhos. Por isso que Deus está dizendo pra gente, cara, pra mim o que existe de melhor é quando a tua oração chega no céu. Porque eu tô vendo, cara, o Felipe tá falando comigo. Ela tá me chamando, a Ana tá falando comigo. A Mariana tá me chamando. Cara, não existe nada que me deixa mais feliz do que estar junto com a Ceci, com a Kezinha. Então a gente precisa entender que a mesma perspectiva que a gente tem sendo mal, Deus tem sendo bom. Jesus disse, olha, se vocês que são maus podem dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais Deus, que é um bom pai. Então eu quero que você que está aqui, talvez que já é pai, entenda que todo o amor que você tem pelo seu filho não se compara por todo o amor que Deus tem por você. Esse amor furioso que foi capaz de invadir o inferno para trazer você de volta. Ele quer fazer mais do que você imaginou, do que você pensou, do que já penetrou no teu coração. Você está comigo? Diga amém. Amém. A gente precisa entender esse princípio de gratidão, sabe? Lucas 17, 11. Estou ligando, se for Jesus, pode atender. Fica à vontade. Estou brincando. Mas é certo, se for Jesus, pode atender de verdade. Bota no Lucas 17, 11. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia.
E ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Você pode repetir isso comigo, só para ficar mais dinâmico? Diga, 10 leprosos. 10 leprosos. Isso, 10 leprosos chegaram até ele. E ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então, ao vê-los, Jesus disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. E um deles, você pode repetir isso comigo? Diga, um deles. Um deles, quando percebeu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostou-se então aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse era samaritano. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Mas não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então Jesus disse: levante-se e vá, porque a sua fé o salvou. Deixa eu te falar uma coisa. 10 homens tiveram encontro com Jesus e foram curados por ele, mas só um voltou para falar. Você sabe o que a gente aprende com essa história? O fato de recebermos de Deus não significa caminharmos com ele. Isso é muito forte, cara. 10 homens receberam algo novo de Deus, só um decidiu caminhar com ele. É por isso que a gente vê a igreja brasileira mais lotada do que foi em todas as outras gerações. É por isso que a gente não vê na mesma proporção milagres, sinais e maravilhas acontecendo. Por quê? Porque caminhar com Deus não significa ter plena revelação de quem Ele é e do que Ele pode. No caminho de Emaús, 2 homens caminhando com Jesus, eles estavam caminhando com o próprio Deus, sem ter a revelação de quem Ele era. A Bíblia diz que quando Jesus entra na casa, ao partir do pão, é dada a revelação para eles de que aquele era Jesus. Entenda isso. No final do caminho, depois de uma longa caminhada, ao partir do pão, Jesus se revela e vai embora. Jesus bate o pão e nem fica para comer. E aí então um olha para o outro e fala: cara, não queimava o nosso coração quando ele falava todas aquelas coisas. O que Deus está ensinando para a gente é que tem como a gente caminhar ao lado de Deus sem usufruir plenamente de quem Ele é. É isso que eu quero despertar você nessa manhã. Existe a possibilidade de estarmos numa igreja e não vivemos plenamente as promessas que Deus tem para a igreja. E eu não quero que você saia daqui com peso, eu quero que você saia com entendimento. Tudo aquilo que você já sonhou para você, para a tua casa, todo sonho que você tem, todo milagre que você espera, não se compara com aquilo que Deus ainda deseja fazer. Quando a gente chega no limite da nossa imaginação, a gente ainda não chegou no início da imaginação de Deus. Cara, você já parou para pensar no bom humor de Deus na criação? Você olha para um flamingo, você deve ficar pensando: o que Deus está pensando quando fez um flamingo? Vamos ser sinceros, já pensou nisso? Cecília gosta de alguns bichinhos, coala, ornitorrinco. Mano, se Deus não tivesse esse senso de humor, Ele faria todos os animais iguais, Ele faria toda a criação de uma cor só. Agora Deus revelou tantas coisas e criou tantas coisas. Só para você ter ideia, o homem hoje conhece mais a respeito de Marte do que conhece em relação à profundeza do mar. Acredita-se que só 20% de toda a profundeza do mar, profundeza que fala, né? De todo... Muito inglês que eu estou falando ultimamente, tem palavras fortes. Alguém falou, até parece, eu vi. O pessoal já conhece, tá ligado? Nessa área aqui tem uma séria resistência. 20% só é conhecido pelo homem, ou seja, é provável que a gente conheça mais de Marte do que conhece a profundeza do mar. O que Deus está deixando claro para a gente é: mesmo que vocês demorassem toda a eternidade, não conseguiriam acessar a riqueza de detalhes que eu coloquei em cada coisa que eu criei. Olha para os lírios do campo. Nenhum deles jamais trabalhou. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Deus está dizendo: olha para o detalhe da criação. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: cara, por mais que você possa desenhar o teu futuro, não se compara com os desenhos que eu já fiz para você. Me mostra os teus rabiscos. Eu tenho prazer em ver os teus rabiscos. Cecília desenha e faz alguns rabiscos. Eu olho: filha, que legal, o que é isso? Ah, pai, isso aqui é você. Eu falo: uau! Vai estar acabado, né? O papai tá fofinho, né? Gordinho. Mas eu olho para aquilo, por mais que não tenha muito sentido, eu acho incrível. Eu acho que exatamente quando a gente mostra os nossos rabiscos para Deus, deve ser a mesma sensação. Ele olha para aquilo que a gente projeta para o nosso futuro e fala: ah, filho, que bonitinho. Você só quer pagar as contas no final do mês. Eu quero levantar você como um dos maiores avivalistas da tua geração. Presta atenção nisso. Ah, filho, que bonitinho, você só quer fechar as contas no final do mês do teu business. Eu quero te levantar como um empresário que vai ser um dos maiores mantenedores do reino nessa cidade. Alguém está recebendo isso? Alguém está entendendo onde eu quero chegar? Por que isso acontece?
Porque às vezes a gente deseja coisas grandes, mas a nossa visão para enxergar o futuro em Deus é infantil. Sabe, tem uma história do Thiago Brunet que eu acho incrível, eu já compartilhei outras vezes. Ele está conversando com o filho dele, de madrugada, o filho fala: pai, eu vou casar um dia. Aí o Brunet fala: vai filho, claro, você vai casar, vai ter uma família incrível. Ele disse: e eu vou ter a minha mulher também, igual você tem a mamãe? Vai filho, você vai ter sua esposa, vai ser lindo, tua família vai ser linda. Ele fala: pai, e eu vou ter filhos também? Vai filho, você vai ter filhos lindos, seus filhos vão ser incríveis. E eu vou ter uma casa também? Vai filho, você vai ter uma casa maravilhosa. Aí ele fez a pergunta que é o ponto-chave. Ele disse: pai, mas se eu morar com a minha mulher lá, com meus filhos, quem que vai trocar nossa roupa? Quem que vai dar comida pra gente, pai? Aí ele teve um insight nesse momento que o filho falou com ele. Ele falou: sabe, às vezes a gente quer enxergar o nosso futuro, mas a nossa mentalidade ainda é infantil. O filho entende aquilo que está para ele lá na frente, mas a mentalidade infantil não consegue acessar ainda. É exatamente assim que a gente está muitas vezes em relação ao que Deus preparou para nós. Deus está falando: ei, não tenta entender a complexidade do que eu preparei para você. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para usufruir. Não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Ei, olha para mim, tem coisas que Deus vai fazer através de nós e em nós que não vai ter sentido, mas Deus está falando: não deixe o sentido limitar aquilo que eu posso fazer, porque eu não me movo segundo a lógica, eu não me movo segundo o natural. A essência de Deus se move e se revela a partir do sobrenatural. É quando o natural diz: não tem mais como, Deus fala: então agora eu começo a fazer. É quando os médicos dizem: não tem mais jeito, aí Deus fala: então agora eu vou me revelar. É quando o casamento todo mundo olha e fala: não dá mais para mudar. Deus fala: então, a partir de vocês eu vou começar um ministério que vai mudar de outras famílias. É quando o natural se rende ao sobrenatural que Deus se revela. Sobrenatural. Em que momento Deus pediu para a gente se tornar uma igreja que não crê mais no sobrenatural? Em que momento Deus pediu para que a gente diminuísse a nossa expectativa? Ei, o que Deus está falando para a gente nessa manhã é: não diminui a expectativa, aumenta a tua fé. Aquele que fez no passado continua fazendo hoje. O mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora chama alguns aqui hoje. O mesmo Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, o mesmo Jesus que curou os 10 leprosos, ele está aqui hoje. Você está comigo? Diga amém. A minha pergunta é: quanto vale um novo começo? Quanto vale uma segunda chance? Romanos 8,19 diz: toda a criação, toda a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe, tem uma palavra que eu sou apaixonado. Em 2019 eu ministrei demais. Ela se chama renovo. Você pode dizer isso comigo? Renovo. Pode. Derrubou um pouco dele. Renovo. E eu fiz uma pesquisa, cara, muito profunda em relação ao renovo. Eu fui pro Google. Alguém já usou o Google para isso? Ok. Antigamente era a Barça, né? Quem usou a Barça, não levanta a mão, por favor. Quase para você, não precisa se expor. O pessoal mais novo, principalmente quem talvez não foi criado no Brasil, existia um tempo que toda informação que a gente conseguia alcançar vinha através de um livro vermelho que vendiam na porta de casa e era caríssimo. Você lembra disso? Os pais compravam, tipo assim: filho, pai, cadê o carro? Então, papai vendeu para investir na sua educação. Era quase isso, né? Papai vendeu o carro. Pai, cadê o cachorro? Foi junto também. Pai, cadê a nossa casa? A gente se mudou para uma casa menor, mas fica tranquilo, compramos uma Barça. Aí tinha aquelas enciclopédias gigantes, ninguém nunca lia, ficava empoeirado. A gente no máximo recortava algumas fotos para usar em trabalhos de escola sem que ninguém soubesse, mas enfim. Fecha esse parênteses, momento formativo. Informação sem importância. Aí eu botei no Google o significado de renovo. Você sabe o que significa renovo? Um dos significados: rebento. Outro significado: galho novo que brota do topo de uma árvore recém-cortada. Isso é muito poderoso, cara. E que dá origem a uma nova árvore. Se você vê o que é o renovo, segundo a botânica, é o seguinte: você corta uma árvore lá numa plantinha surgindo, então isso é chamado de renovo. Porque esse renovo significa que mesmo que tivessem cortado ela lá na sua base, ela continua gerando. E aí o que é interessante é que quando você tem uma árvore como essa, é normal que a nova árvore que surge seja muito mais forte do que a que existia antes. E quando Deus fala que tem para nós renovo, o que Ele está dizendo é o seguinte: por mais que algumas coisas tenham sido cortadas lá na sua base, eu não preciso que você vá para um outro lugar para fazer, eu vou fazer no lugar que você está.
Eu não preciso que você abra mão dos seus sonhos, como se a gente falasse assim: Senhor, esses sonhos não deram certo, então me dá novos. Deus está falando: não, os sonhos que eu te dei, por mais que pareçam que não vai acontecer, é exatamente através deles que eu vou me manifestar. Deus não precisa que a gente mude coisas para que Ele faça. É por isso que tem gente que muda de lugar, muda de cidade, muda de trabalho, muda de emprego, muda de esposa e nada muda. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você mude circunstâncias externas. Deus quer transformar você. Não tem a ver com o lugar que você está, tem a ver com quem você tem se tornado. E Deus está falando: ei, no lugar onde você foi cortado, no lugar onde você foi envergonhado, no lugar onde você foi humilhado, no lugar onde você foi limitado, no lugar onde disseram que você não ia mais, é exatamente nesse lugar que começa o novo de Deus. Isso é renovo. Renovo é alguém que quase parou por causa de um coração com bactérias, agora poder ministrar o teu coração. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Irmão, isso é bíblico, profético e é literal também. O meu coração estava quase parando. Você já viu alguém que não tem o coração batendo mais continuar de pé? Então é como se Deus falasse: ei, eu mantenho teu coração batendo para que através de vocês, novos corações, possam continuar batendo também. Há 6 anos atrás a gente passou uma dificuldade durante a gestação de Cecília. E sabe o que a gente faz hoje? Eu oro por mulheres que não podem engravidar. E Deus tem dado essa graça de mulheres passarem a gerar filhos. Por quê? Porque Deus pega aquilo que parece loucura para os homens e revela como poder de Deus. Aquilo que para o mundo parece loucura, para os que creem é poder de Deus. Ele pega essa sabedoria e se mostrou para ele, faz melhor. Envergonhar os que pensam que são. Aí você pega alguém e fala: mano, o André, o cara tá pregando, o cara é maluco. Então, é porque não tem a ver com quem André é, tem a ver com Cristo em André. Por isso que a palavra fala: olha, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pessoas não vão entender o que você está vivendo, mas não tem a ver com você, tem a ver com Cristo que habita em você. Você está comigo? Amém. Pastor, mas me cortaram de todas as formas, eu não consigo mais, irmão. Deus quer pegar toda a vergonha e transformar em dupla honra. Isso não é uma frase triunfalista, isso é um princípio bíblico. Porque todo mundo, quando passar ali e ver aquela árvore cortada, renascendo, vai se surpreender com o que aconteceu. É muito mais fácil a gente pedir novas sementes para plantar em novos lugares. Mas Deus está falando: ei, aquilo que um dia tentou te paralisar vai ser o teu novo começo. E a minha pergunta nessa manhã é: quanto vale o novo começo? Já estou terminando, eu sei que você quer almoçar. Eu sei que você quer comer um risoto de camarão. Era uma boa risoto de camarão aí. Imagina alguém chamar a gente para comer um risoto de camarão. Faz o culto da noite, chegar em casa e cozinhar, misericórdia. Eu quero fechar agora, sério, de verdade. O instrumental pode subir. Lucas 7,36 fala algo que é maravilhoso. Presta atenção nisso, eu sou apaixonado por essa passagem. Você já ouviu várias vezes. Não precisa nem colocar no telão para a galera acompanhar aqui. Mas eu quero falar sobre uma perspectiva. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar. Olha só para mim, gente, não se distrai com a banda subindo não, olha para cá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. E chorando, ela começou a molhar os pés dele com suas lágrimas, depois o enxugou com seus cabelos e beijou, ungindo com perfume. E ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é essa pecadora. Então respondeu Jesus, presta atenção nisso: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Simão disse: me diz, mestre. Sabe, 2 homens, eles deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. E por isso ele perdoou a dívida de ambos. E a pergunta que eu te faço é: qual deles o amará mais? E Simão então respondeu para Jesus: Senhor, eu suponho que aquele a quem a dívida maior foi perdoada. Ele disse: você julgou bem, disse Jesus. Presta atenção nisso, não, Jesus. Jesus está ensinando para a gente é o seguinte: a quem é muito perdoado, muito ama. Você sabe por que tem pessoas que
tem um encontro com Deus e você vê um mês essa pessoa, ela já está completamente apaixonada, mergulhada, ela quer fazer escola sobrenatural, ela quer fazer seminário bíblico, ela quer ser batizada com o Espírito Santo, ela quer ver a família curada, ela quer pregar Jesus para todo mundo. Você sabe por quê? Porque quem sabe do inferno que foi tirado, sabe a expectativa que tem viver novidade e vida com Deus. Essa era uma das crises que eu tinha quando eu via pessoas que falavam: pastor, eu sempre fui criado na igreja, eu não consigo ter essa... Isso é uma mentira que o inferno tem tentado criar em pessoas que são da igreja desde pequenos. Como se o fato de você ter sido da igreja desde pequeno não pudesse gerar em você paixão para desejar mais de Deus. Entenda isso, em nome de Jesus. Se você nunca se desviou, você tem autoridade para falar algo que eu, por exemplo, nunca experimentei. Agora, uma coisa eu sei, irmão. Com 17 anos eu conheci Jesus e eu sei do inferno que Ele me tirou, e eu tenho plena convicção de que eu nunca mais vou voltar para lá. É por isso que me imaginar com uma outra mulher não tem sentido. É por isso que me imaginar fazendo outra coisa se não pregar Jesus não tem sentido. É por isso que me imaginar negociando a unção que Deus me deu não tem sentido. Por quê? Porque eu lembro do inferno que Ele me tirou e eu não vou voltar para lá. O que Jesus está dizendo através dessa mulher é: você sabe por que ela está lavando os meus pés com lágrimas e com alabastro? Porque ela sabe o quanto de pecado ela tinha e o quanto foi poderoso para ela viver um novo começo. E ela está dizendo: ei, você, fariseu, acha que é bom demais e não consegue usufruir da presença do único que pode mudar a tua história, mas essa mulher sabe quem ela era e o que eu fiz por ela. Talvez a tua pergunta seja: o que isso tem a ver com a minha história? É simples, irmão. Eu quero, em nome de Jesus, que a gente seja uma igreja que celebra aquilo que Jesus fez. Você sabe por quê? Porque quem celebra o que Jesus fez está preparado para receber o novo de Deus. E eu creio, eu quero liberar isso sobre você. Se você crê nisso, levante suas mãos em nome de Jesus. Eu creio que aquilo que vivemos em Deus até aqui não se compara com aquilo que nós vamos viver a partir daqui. Eu creio e eu declaro sobre você e sobre a tua casa: aquilo que até hoje foi teto sobre a tua vida espiritual vai se tornar um piso a partir de 2020. Nós cremos, Pai. Todas as memórias que nós vivemos com Deus no passado não suprirão a nossa fome por Deus. Nós queremos mais. Nós queremos mais do que testemunhos do passado. Nós queremos testemunhos hoje. Nós queremos mais do que compartilhar aquilo que o Senhor fez na vida de outros. Nós queremos compartilhar também aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, na nossa casa, no nosso casamento, Pai. Nós cremos que há poder no Teu nome para mudar a nossa história. Nós cremos, Jesus, no novo começo. Nós cremos, Jesus, que aquilo que o Senhor tem preparado para nós não se compara com tudo aquilo que a gente já viveu. Por isso nós declaramos, Pai, você pode ficar de pé, declarar isso comigo mais alto que você puder.